Bom, O Alienista, que é um é um conto do Machado de Assis, foi escrito ali por volta de 1882, e ele é escrito numa época em que está florescendo o nascimento da psicologia no mundo. É considerado o pai da psicologia, o Wilhelm Wundt. Eu não sei pronunciar direito, esse nome é alemão. É considerado o pai da psicologia, ali em 1879. E começam as especulações, o experimentalismo das ciências analisando a mente humana, a psicanálise. Logo após viria a vir o Freud, ali em 1890, né, se eu não me engano. Então esse conto que é de 82, ali, entre meio, revelando também que o Machado é um cara bem antenado, né? As ideias científicas, era um leitor voraz, assíduo às novidades, e com sua ironia machadiana, né? Como sempre, né? Ele vê tudo com um certo desconfiança. Então o alienista vai falar sobre a história do Dr. Bacamarte, Simão Bacamarte, que é um homem que volta da Europa com essas ideias inovadoras, essas inovações científicas, e ele cria a Casa Verde ali em Itaguaí, funda sua Casa Verde para colocar em prática que ele aprendeu, né, na medicina. Então ele começa a internar as pessoas que ele acha que não está com a sanidade em dia. Esse conto do Machado é uma grande análise sobre o que é ser são e não ser são, né? É aquela famosa frase, né? De médico de louco, todo mundo tem um pouco. Então o Simão Bacamarte ele começa a internar as pessoas que representam um comportamento atípico, uma coisa que foge um pouco do padrão. Só que tudo começa de uma maneira branda e vai aumentando, vai ficando meio caótico, né? Vai ver um spoiler aqui, né? Infelizmente, vou falar sobre o conto e fazer uma análise. Então ele vai internando um, internando outro, uma pessoa que é viciada em jogo, uma pessoa que tem muitas manias, mania daquilo. Todo mundo que foge ao padrão que ele acha que está um pouco acima ou abaixo, comportamental, ele vai internando na Casa Verde. Só que a coisa vai fugindo de controle, quando você vai ver metade da população está internada, ele é questionado, é levado até no âmbito político, se não me engano o vereador chega lá e questiona ele, que acontece uma espécie de revolução ali no local, né, no bairro, ali na cidade, que é chamada de Revolução das Canjicas, se não me engano. Então as pessoas vão protestar contra ele, fechamento da Casa Verde, uns são a favor, outros são contra, que é toda uma celeuma ali, né? Então você vê que Machado vai brincando sobre isso, né? A questão do médico e o louco, né? Ele vê sempre com essa desconfiança, com essas ciências novas, né? E é interessante ver que o nome Bacamarte também é o nome de uma arma, seria metaforicamente aí, né? O Bacamarte é uma arma que atira contra a sociedade, para criticar, para analisar, e é uma arma usada em festejos folclóricos e também é usada em revoluções. Então você vê que o próprio nome do doutor, o Bacamarte, tem essa ambiguidade, né? É um tiro certeiro ou um tiro pela culatra, né? Enfim. E chega uma hora que ele interna até a própria esposa. E é interessante também que no conto, a própria escolha da esposa dele, ele escolhe ela simplesmente por ela ser saudável, ser uma mulher apta para ter uma boa prole. Você vê uma espécie de misoginia, né? Ou ele vê uma mulher como um instrumento prático, né? Ele, como um homem da ciência, ele vê tudo de forma pragmática, né? Também seria uma crítica, né? Você pensa nesses movimentos de Red Pill de hoje em dia, né? Não generalizando, sabemos que cada um tem suas nuances, mas enfim, não estou condenando ou afirmando esse movimento, é um movimento, enfim, só fazendo esse paralelo. Essas questões aí de como o homem vê a mulher, deveria ver ou não deveria ver, o papel da mulher também, mas eu vejo isso de uma forma maléfica, né? Ele vê a mulher como um instrumento apenas. E ele não tem filho, né? Que é o pior, né? Ele usa essa questão, essa meritocracia da mulher de ter uma boa prole, mas não tem filho com a mulher, né? Engraçado que o Machado de Assis também não teve filhos na vida real. Enfim, achei interessante isso. Então tem essa dualidade do próprio nome do doutor, dando essa crítica aí, essa ironia machadiana. E, enfim,
esse interesse pela loucura e pela sanidade, né, do doutor, e por ele internar várias pessoas na Casa Verde, também semanticamente, né, o verde, que é a cor da esperança, a Casa Verde, que deveria ser um alento, né, ou uma espécie de farol nesse meio caótico, né, nortear a população, acaba perdendo o norte. Então a Casa Verde, ironicamente, não tem nada de esperança, causa mais confusão do que solução. Então eu vejo uma grande crítica do Machado essas inovações científicas, né? Ele tem bastante temor para essas novidades assim, né? Também faço paralelo hoje em dia com essa questão do coach, da rede social também. Parece que quem é que está com a sanidade em dia, quem está certo ou quem está errado. Quem tem uma rede social, quem se demonstra, ele se expõe de forma ali diária, né? Parece que você é meio que obrigado a ter uma rede social, um site. É interessante que quando você não tem um perfil midiático, você é meio que taxado como um certo louco, né? Essa desconfiança das pessoas. Ah, você não tem Instagram, não tem Facebook? As pessoas já te veem com um certo desdém ou indiferença, um certo temor, né? Tá escondendo o quê? Então, quem é que tá dentro ou fora da Casa Verde, né? Quem tem essa razão? Quem está com a razão? Você está em sanidade, estando de acordo com a sociedade ou estando de desacordo? E aí vai mais um spoiler. No final de tudo isso, dessa bagunça, o Simão Bacamarte começa a liberar seus pacientes da alta e ele chega à conclusão de que todo ser humano tem uma coisa que foge do padrão. Então todo mundo tem uma certa loucura. Todo mundo tem um pouco de louco e de doutor, né? E no final, o Simão Bacamarte ele se interna dentro da Casa Verde e após alguns meses ele vem a falecer. Então o que Machado quis dizer com isso, né? Eu não vou te dar a resposta objetiva direta, porque essa é uma obra literária, é subjetiva, a análise é infinita, é apenas uma reflexão, apenas uma opinião, você não é obrigado a concordar. E eu vejo também muito essa questão da terapia hoje em dia, né? Parece que está sendo democratizado, popularizado. Muita gente hoje em dia faz terapia, está sendo meio normalizado. Parece que é meio que normal você fazer terapia. Está ficando até meio anormal a pessoa que não faz terapia. Ah, você não faz terapia? Mas por quê? Você acha que não precisa? Enfim, não, minha opinião pessoal é de que eu não preciso de terapia. Não acho que isso tem que ser meio que tão popularizado assim. Mas enfim, isso é apenas uma opinião, não é embasada em nada. É apenas uma resenha sobre esse livro do Machado que eu vejo que está muito de acordo com a atualidade, essa questão de terapias, hoje em dia, ser típico ou ser atípico. Então fica aí essa indicação de leitura. O Alienista de Machado de Assis, um dos maiores escritores do Brasil, nosso grande escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras, que deveria ser muito mais lembrado e aclamado entre nós, nosso meio cultural brasileiro, para que você possa ler, reler, refletir, questionar, concordar ou discordar com essa história e com essa resenha.